Dieta de baixo carboidrato ou dieta low carb, como é mais conhecida. Esse é o assunto do Saúde Alternativa de hoje. E para entender melhor sobre o assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Lívia Duarte. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Lívia, e aí, o que é a dieta low carb? A dieta low carb é uma dieta em que acontece uma restrição de carboidrato. Predominantemente, os alimentos são fontes de proteína ou de gordura. E aí, restringindo um pouquinho de carboidrato ajuda bastante, principalmente no emagrecimento. Esse é o público-alvo para esse tipo de dieta. E quais os benefícios para o organismo? Principalmente, além do emagrecimento, também serve para aqueles pacientes que têm colesterol alto, quer adequar os níveis de LDL e HDL do organismo. E o que seriam HDL e LDL? O HDL é a fração do colesterol bom que a gente fala. E o LDL é o colesterol ruim. Então, quanto mais, por exemplo, alimentos fontes de carboidrato, também tem alguns alimentos fontes de gordura muito alta, podem aumentar um pouquinho o HDL. O HDL, presente principalmente em alimentos fontes de gordura boas, que é o que principalmente tem nesse tipo de dieta, o HDL acaba, quanto mais alto esse valor de HDL, ele acaba empurrando um pouquinho o LDL. Então funciona também para prevenir hipercolesterolemia, que é o colesterol alto bem comum entre os brasileiros, na verdade. E esse tipo de dieta pode também fazer mal? Não é muito indicada para os pacientes ou para os indivíduos que têm algum probleminha renal, porque como a gente restringe o carboidrato, a quantidade de proteína acaba aumentando bastante. E também para atletas, porque como o ritmo de treinamento é muito puxado, quando você restringe muito o carboidrato, a pessoa não tem muita energia para essa atividade física. Então não é para todo mundo. E aí nessa dieta que eu falei que é principalmente gordura e proteína, os alimentos fontes de proteína geralmente são os ovos, frango, carnes magras, e as gorduras são abacate, oleaginosas, que são as castanhas, nozes, azeite extra virgem, coco, que hoje em dia tem sido mais comum, né, comer pedacinhos assim de coco. Então utiliza as gorduras boas junto com esses alimentos fontes de proteína animal e acaba diminuindo um pouquinho o carboidrato. Inclusive as frutas, que são fontes de carboidrato, então tem que restringir um pouquinho porque tem muita frutose, então como é carboidrato é melhor substituir por frutas como abacate, ou assim limão, acerola e verduras e legumes, além das gorduras e proteínas, verduras e legumes à vontade. A dieta low carb, ela se popularizou muito, né? Quais os cuidados a pessoa precisa ter quando ela resolve fazer uma dieta desse tipo? Principalmente, junto com a dieta low carb, a maioria das pessoas que estão querendo um hábito novo e querendo o resultado que a dieta low carb faz, acabam fazendo junto uma atividade física muito intensa. Tem que ter uma nutricionista para te ajudar a falar quais são os horários em que esses carboidratos bem pouquinhos vão ser consumidos, que eu indico geralmente preferencialmente antes do treino, e qual carboidrato, que isso é muito importante também, porque arroz branco é carboidrato, batata doce também, e a gente tem que saber qual usar e na quantidade que tem que usar. Então, esses são os cuidados, saber qual horário que você vai acrescentar esse carboidrato e ter esse conhecimento de que não é para excluir o carboidrato da dieta. E sempre consultar um profissional, né? Ah, sim, com certeza. Porque tem muita gente que, por conta própria, vê alguma dieta na internet e, né? Não é tudo igual para todo mundo. A gente que tem o nosso peso consome uma quantidade de carboidrato que um homem de 90 quilos treinando um pouquinho mais puxado, mais intenso, que a gente consumiria outra quantidade e outras fontes, então precisa ser bem individualizado todo o tratamento. E por quanto tempo ela pode ser feita? A dieta low carb não é uma dieta contínua para seguir para sempre, até porque é muito difícil você manter uma dieta com tão baixo carboidrato assim, porque acaba sendo bastante restrita por não consumir tubérculos, cereais, frutas. Não que não vá consumir, mas como restringe bastante, é difícil manter por muito tempo. Então, geralmente a gente faz um tratamento de 1 ou 2 meses, e aí 2 meses eu acho 60 dias o ideal para dar um resultado bacana, e aí a pessoa já está começando a querer dar uma mudada na dieta, e aí a gente já volta e faz uma reeducação alimentar em cima da dieta anterior que foi feita, acrescentando os carboidratos, mas carboidratos complexos, que a gente chama, que são carboidratos que não dão um pico de insulina muito alto, então não viram gordura. Como é uma dieta restrita, como fazer para combinar esses alimentos?
Como a gente restringe o carboidrato, acaba que as opções que sobram não dá para variar tanto. Então, por exemplo, em questão de proteína, são todos os alimentos fontes de origem animal. Então, basicamente frango, peixe, carne, as carnes magras e os ovos. Então, em refeições, por exemplo, almoço e jantar, eu peço para os pacientes sempre conseguirem variar o máximo possível dentro dessas opções. Por exemplo, fazer uma carne moída com verduras e legumes sempre à vontade. Então, uma carne moída, uma carne um frango grelhado, uma carne de panela, uma saladona de atum no meio da salada o atum desfiado, uma saladona também com vários ovinhos de codorna, um omelete de espinafre, um ovo mexido com queijo branco e peito de peru, por exemplo, claro que depende da quantidade de acordo com o paciente. Então, tentar fazer qualquer tipo de preparação que envolva esses alimentos fonte de proteína com verduras e legumes. Agora, no frio, uma boa opção é fazer sopas, porque daí você pode fazer uma sopa de legumes colocando um franguinho desfiado, uma carne desfiada. É importante nunca esquecer da proteína. Quanto às refeições intermediárias, que são as refeiçõezinhas no meio do dia, lanche da manhã, lanche da tarde, dá para fazer, por exemplo, assim, um mix com as oleaginosas, que é muito fácil de transportar, não precisa de refrigeração. Então, para quem trabalha e tem uma vida mais corrida, é um lanchinho super gostoso. Então, você pode colocar num saquinho ou até num bolso, por exemplo, 5 castanhas de caju e 5 nozes, e leva isso no bolso. E para quem gosta do doce, da sobremesa, existem algumas opções? Principalmente com a pasta de amendoim e com o coco. Então dá para fazer docinhos utilizando pasta de amendoim integral sem açúcar e coco raladinho. Então isso fica muito gostoso. E hoje em dia no mercado, em lojas de suplemento ou lojas de produto natural, tem diversas opções de, por exemplo, pasta de amendoim, tem um que chama brigadeiro proteico, que aí é a pasta de amendoim misturada com cacau. Então tem diversas opções que dá pra dar uma enganadinha nesses horários que bate a vontade de doce. Lívia, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Até a próxima!